Bem, resolvi fazer aqui pra gente falar um pouquinho, né, do sistema respiratório. Então, não ia fazer essa aula não, mas vale a pena a gente recapitular, né? A gente já viu na sala de aula, mas a gente só vai recapitular. Então, só para a gente lembrar, o sistema respiratório, então, é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do organismo com o meio ambiente. Então, sistema respiratório, né, nós já vimos, sempre que a gente vê a palavrinha sistema, a gente lembra de conjunto de órgãos. Nesse caso aqui, sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do organismo com o meio ambiente. Na composição, né, nós falamos que ele é composto por duas partes. Uma, vias respiratórias e a outra, pulmões. Vias respiratórias, então, ela é composta pelas fossas nasais, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E os pulmões, nós vimos que temos o pulmão direito, pulmão esquerdo e a pleura. Vias respiratórias, né? O conceito de vias respiratórias, então, é o conjunto de canais que levam o ar do exterior até os pulmões. Então, é o que nós vamos falar, né, um pouquinho de cada item, né, de cada componente das vias respiratórias. As narinas e as fossas nasais, né, nós temos aí a entrada e saída do ar. E nós já falamos, nós já vimos que as fossas nasais, ela é responsável pelo aquecimento, pela filtração, né, do ar através do muco e das vibrícias nasais, e pelo umedecimento do ar. Então, fossas nasais, aqui a gente está vendo as vibrícias nasais que vão fazer essa filtragem, né, que vão evitar que a poeira entre, né, na parte respiratória. Então, filtração do ar, aquecimento e umidificação. Daí a importância da respiração ser feita pelas fossas nasais, né, pelas narinas. Bem, isso daqui nós vimos na sala de aula, né? O seio maxilar, um seio frontal, né? Bem diferenciado, já vimos. Aqui só mostrando, né, a parte do seio maxilar, aqui velado, né? Aqui normal. E aí a gente sabe que todos esses seios da face, né? Ou seios paranasais, eles são responsáveis também por essa filtragem, né, por esse aquecimento, pela ressonância da voz também. Então, é muito importante, né, eles estarem límpidos, pérvios, para evitar, né, evitar uma infecção, uma sinusite, né, o que a gente chama, uma inflamação. Então, é importante isso daí. Bem, o segundo componente das vias respiratórias, a gente tem a faringe. Né? Na faringe, nós já falamos também na sala de aula que ela é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, a faringe ela fica aí, né, entre os dois sistemas. Só para a gente lembrar que nós já falamos também na aula, lembrando que essa aula aqui é um resumo de toda a aula que a gente deu na sala, só para a gente lembrar que a faringe ela se divide em nasofaringe, não sei se vocês estão lembrados, né? A parte da faringe, deixa eu voltar aqui. Nasofaringe seria essa porção posterior às fossas nasais. Então, essa parte aqui da faringe, ela fica restrita apenas ao sistema respiratório. A parte da orofaringe, que fica bem na porção posterior da cavidade oral, por aqui vai passar tanto o ar quanto o alimento. Então, essa parte aqui da faringe é a comum entre os dois sistemas, a orofaringe. Nasofaringe, então, exclusiva da parte respiratória, orofaringe comum ao sistema respiratório e digestório, e mais abaixo, aqui na porção posterior à epiglote, né, essa
cartilagem aqui é o que nós chamamos de laringofaringe, que nós citamos também na sala. Essa daqui é exclusiva do sistema respiratório também, não passa alimento por ela. A laringe, o que é importante a gente lembrar, esses slides estão rápidos, estão mais rápido que eu. Essa laringe aqui é importante a gente lembrar, né, que é onde nós vamos encontrar as cordas vocais, né, ela é formada também por cartilagens, desculpa, ela também é formada por cartilagem e é onde nós encontramos as cordas vocais. Traqueia, né? Só para lembrar, a traqueia, então, ela é formada por anéis cartilaginosos incompletos, né? Não sei se vocês vão lembrar da aula. Ela é incompleta porque, posterior a ela, a gente tem o esôfago por onde passa o alimento. Então, nessa porção que a traqueia ela fica em contato com o esôfago, ela é incompleta, né? Porque o esôfago é um órgão muscular e a traqueia é cartilaginosa, né? De um tecido cartilaginoso. Então, nesse ponto de contato, ela é aberta, né? Então, por isso que a gente fala que ela é formada por anéis de cartilagem incompletos, principalmente nessa parte de contato com o esôfago, que vai permitir que o bolo alimentar seja deglutido sem problemas para o indivíduo. Então, na traqueia, só também complementando o que nós já falamos, nós encontramos esses cílios que vão fazer a remoção das impurezas e vai jogar essas impurezas de volta à faringe. Não sei se vocês lembram, também falamos isso na sala de aula, que toda a impureza que passa, né, pelas fossas nasais e vão em direção à traqueia, o organismo tenta trazer isso de volta para a faringe. Então, ele vai trabalhar aí ao inverso, né? Onde o ar está entrando, esse muco tenta trazer essas impurezas em direção à faringe. Isso aí é um mecanismo de defesa do organismo. Os brônquios, né? Seguindo, voltando aqui na traqueia, vocês vão lembrar, né? O nome da bifurcação da traqueia, que eu falei na sala de aula, carina. Lembrando, então, carina é o nome dado à bifurcação da traqueia. Então, a traqueia vem aqui única, chega aqui, ela bifurca, aonde vai dar origem aos dois brônquios. Essa bifurcação nós chamamos de carina. Então, relembrando aí o que já foi falado na sala. Os brônquios, né? Quanto aos brônquios, são ramificações da porção final da traqueia. São esses brônquios que vão penetrar nos pulmões. Então, esses aqui, né, diferente da traqueia, eles são formados por anéis de cartilagem completos, revestido também de mucosa, lubrificante, ciliada. Então, quando a gente fala mucosa lubrificante ciliada, tem cílios. E esses cílios também vão tentar trazer as impurezas que passarem pela traqueia de volta, né, em direção à faringe. Bem, brônquios. Só para relembrar, brônquios, eles vão se dividir em direito e esquerdo. São eles, então, que vão passar aqui pelo hilo pulmonar, adentrando nos pulmões. Os alvéolos pulmonares. Os alvéolos é o ponto final aí das vias respiratórias. É aqui no alvéolo que vai ocorrer a troca gasosa, aonde o sangue arterial ele passa, ele é trocado, né? A gente substitui então o sangue venoso pelo sangue arterial. Ocorre o que nós chamamos de hematose. Hematose, então, é essa transformação do sangue venoso em arterial. Aonde ocorre a hematose? Nos alvéolos pulmonares. Continuando, alvéolos, muito bem. Nos pulmões, nós falamos lá na sala de aula, né, que o pulmão ele é dividido em direito e esquerdo. Lembrando que o pulmão direito ele vai ter 3 lobos,
que nós falamos, o pulmão esquerdo com 2 lobos apenas, né? Porque a gente tem o espaço aqui reservado para a área cardíaca, então ele acaba sendo mais comprimido que o pulmão direito, então ele acaba sendo aqui, ó, ligeiramente maior do que o esquerdo. Então, o pulmão direito dividido em 3 porções. Vocês têm o desenho que nós fizemos na sala. Vocês têm esse desenho aí no caderno de vocês. Eu queria que vocês, nesse momento, olhassem para o caderno, vissem, relembrassem a divisão do pulmão. Pulmão direito com 3 lobos, 2 fissuras. O pulmão esquerdo com 2 lobos e 1 fissura apenas. Lembrando que aqui em cima nós chamamos de ápice, embaixo nós chamamos de base. Falamos que nós temos no pulmão uma borda medial, uma borda lateral. Então, isso daqui, tudo que nós estamos relembrando, é o que nós chamamos, né, de divisão anatômica dos pulmões. No outro vídeo, vocês vão dar uma relembrada também na parte anatômica, mas vocês vão ver a divisão radiológica dos pulmões. Então, é importante a gente ter ideia, né, da divisão anatômica para depois a gente entender a divisão radiológica. Nós temos aqui embaixo, então, o diafragma, que é esse músculo que separa, divide, né? É o limite entre caixa torácica e cavidade abdominal. Então, a gente tem esse ponto aí de divisão. Quanto à pleura, só para a gente lembrar que a pleura é aquela membrana dupla que vai envolver os pulmões. Então, nós temos pleura parietal e pleura visceral. Pleura parietal é a que fica na parte externa, né? Próximo à cavidade torácica, próximo ali ao arco costal. Agora, a pleura visceral é aquela película, a membrana aderida ao pulmão. E entre as 2 pleuras, nós vamos ter o líquido pleural. Então, isso daqui nós já falamos na sala de aula, é apenas para a gente dar uma relembrada aí na matéria. Bem, então por hoje é só. A gente se vê aí no próximo vídeo. A gente vai se falando aí no próximo vídeo. E eu queria que vocês fizessem essa revisão, que na próxima aula eu vou passar para vocês uma avaliação em cima desse conteúdo. Então, até o próximo encontro, né, para ficar melhor.